Boa noite. Vou me identificar aqui como Júnior. Bem, eu já mandei um relato para vocês. Então vamos lá. Isso ocorreu há pouco tempo, entre o município de Pedra Branca e Tauá. Mais precisamente, na estrada que liga a Vila Bom Jesus e Cruzeta. Cruzeta, Pedra Branca e Bom Jesus faz parte de Tauá, um município do Ceará, e fica aproximadamente a uns 12 quilômetros de onde moro para Bom Jesus, pois eu moro em Cruzeta. Bem, na verdade, os meus pais moram em outra cidade, e eu estou aqui a passeio. E por coincidência, eu encontrei um amigo que também estava de férias, e vou chamá-lo aqui pelo seu apelido, que é Lenga. Eu estava no meu carro, que é um Fiat Uno. Então, decidimos ficar rondando a cidade para conhecer melhor o lugar. A cidade estava um verdadeiro deserto, e não havia nada de interessante, e nem mesmo os barzinhos estavam abertos. Aquela noite estava muito agradável, e eu não queria de forma alguma ficar em casa. Então parei o carro na praça da cidade, que também a mesma estava praticamente deserta. E havia somente um trailer de hambúrguer do outro lado da praça, e umas 3 pessoas lanchando ali. Ficamos ali na praça conversando um pouco, até que aparece uma amiga nossa. Ela se chama Keila e estava por ali à toa. Ela disse que conhecia um barzinho movimentado, onde poderíamos ir beber e comer um tira-gosto. Perguntei a ela onde era esse tal barzinho, e ela disse que ficava na saída de Bom Jesus. Então, logo eu saquei onde era o tal barzinho, e disse que não seria uma boa ideia, pois a minha ex-namorada costumava frequentar aquele lugar, e se ela estivesse lá, não seria um clima agradável. Bem, a Keila disse que era improvável dela estar lá, pois ninguém fica 24 horas em um bar. A última coisa que eu queria na vida era encontrar aquele traste da minha ex. Mas mesmo assim, fomos para esse tal barzinho. Passamos por uma estradinha de terra, sem iluminação alguma. A estrada era bem esburacada e cheia de mata-burros. Mas como eu sou um bom motorista, eu não tive dificuldades de passar por ali. E somente depois de 20 minutos que chegamos neste tal barzinho. Bem, aconteceu exatamente como eu disse. Assim que chegamos no barzinho, havia cerca de 12 pessoas ali. E entre as 12 estava a minha ex-namorada com o seu atual namorado. De certa forma, fiquei até feliz, pois estando com um namorado novo, ela não me encheria o saco. Bem, lê do engano. Chegamos e sentamos os meus amigos e eu em uma mesa fora do bar, bem afastada da mesa da minha ex. Conferimos quanto tínhamos de dinheiro e optamos por comprar 12 latão de Skol e uma porção de costela com torresmo. E como eu estava dirigindo, de certa forma, eu não podia abusar da bebida. Então, eu não tomaria mais que 3 latão. Fui fazer o pedido no balcão e lá estava o namorado da minha ex. E quando ele me viu, ele voltou para sua mesa e de lá ele gritou para o atendente: "Rapaz, traga pra mim uma tequila da mais cara, porque hoje eu tô pro crime, eu tô a fim de matar um corno." Eu comecei a rir e disse pro atendente: cuidado pra não levar calote, porque esse aí não tem nem onde cair morto." Fiz o meu pedido, que deu R$120,
E assim, eu paguei com uma nota de 200 e disse pro atendente ficar com um troco de gorjeta. E quando voltei para minha mesa, ainda escutei uma risadinha de deboche da minha ex. Mas eu não liguei. Então, aproveitei para zoar com ela também. A minha amiga Keila era muito mais bonita que a minha ex. Então, quando começou a tocar Déjà Vu, a chamei para dançar comigo. Ela entendeu a minha jogada e fez questão de dançar comigo bem perto da mesa da minha ex. A minha ex fingiu não ligar, mas eu sabia que ela estava explodindo de raiva. Então, para provocar mais ainda, eu dei um beijo na Keila bem na frente dela. E nessa hora ela se levantou e gritou para mim que o meu estava guardado. E eu disse bem alto: "Está guardado sim, por quê? Está a fim de ver? Eu me engraço é com esse seu namorado, que beija a mesma boca que chupava o meu brinquedinho." Nessa hora, o namorado dela ficou com uma cara como se quisesse me matar ali mesmo. Mas logo, ele saiu atrás da sua namorada. A Keila me disse que eu fui longe demais e que esse cara poderia voltar com uma arma ou com outros amigos para se vingar de mim. Eu disse para ela relaxar e curtir o déjà vu, o que pensa que eu sou. Então, dançamos por uns 30 minutos e quando o meu pedido ficou pronto, voltamos para a minha mesa. Comemos e bebemos e depois fomos embora. A partir daqui, as coisas começam a ficarem estranhas. Era por volta de 2 da manhã e quando saímos do bar, passamos por aquela estradinha de terra com os mata-burro. Eu tive a leve impressão que algo me perseguia pela mata ao redor da estrada. A princípio, eu achei que era o efeito da bebida. Mas os meus amigos também estavam vendo aquilo e estavam apavorados, pois eles diziam ver algo que corria na mesma velocidade do carro. E por mais que eu acelerasse dentro do possível, aquele vulto conseguia acompanhar o carro pela mata. E quando chegamos no mata-burro, eu tive que diminuir a velocidade do carro, quase parando. E foi aí que a criatura se revelou para nós. Aquilo saiu do mato e parou na frente do carro. E o que posso dizer que aquela coisa, com certeza, não era deste mundo. E ao contrário do que muitos dizem, que o lobisomem tem focinho, bem, aquela criatura não tinha. A fera tinha uma boca normal, porém os seus lábios eram roxos, assim como a pele do seu rosto era arroxeada. O seu nariz eram 2 buracos subindo, os olhos amarelos e o resto do corpo era somente longos pelos, exceto nos peitos e no rosto que a criatura não possuía pelos. Aquilo era enorme e deveria ser mais alto que eu, e também era muito forte. Aquele ser começou a urrar feito louco e a socar o carro. E a cada golpe no carro, o carro se balançava todo. E os meus amigos estavam chorando de tanto medo. A única coisa que passou na minha cabeça foi buzinar. E quando eu fiz isso, a coisa começou a gritar, tentando tapar os ouvidos e sacudindo a cabeça. Os seus gritos eram algo pavoroso. Então, o Lenga, que estava do lado do carona, colou a mão na buzina do carro, enquanto eu tirava o carro do mata-burro. A criatura se afastava, mas não saía da frente do carro. E assim que eu saí do mata-burro, eu acelerei e bati na coisa. E aquilo logo caiu para a lateral do veículo. A fera não desistiu e continuou perseguindo o carro.
Mas quando chegamos no asfalto, eu coloquei 120 por hora e a coisa ficou para trás. Quando avistei um posto de gasolina, logo parei e os meus amigos foram até a loja de conveniência para tomarem uma água, pois eles estavam tremendo de tamanho que foi o susto que passamos. Eu disse ao frentista para colocar R$ 50 de álcool no carro. E ele me perguntou se os meus amigos estavam bem. Eu disse que não, mas que eles ficariam bem. E para minha surpresa, ele me perguntou o seguinte: por acaso vocês não toparam com nenhum lobisomem na estradinha que segue para o Saboeiro não, né? Nessa hora, o meu sangue gelou e perguntei como ele sabia. Daí, ele me contou que era normal as pessoas que passavam por ali aparecerem no posto e relatarem este fato. Em seguida, ele me deu as supostas características da pessoa que se transformava nessa fera. E todos os detalhes que ele falou bate com o namorado da minha ex. Bem, eu não posso afirmar se de fato era ele, mas tenho quase 100% de certeza que era o safado, sim. Eu não quero nunca mais graça, nem com ele e nem com ela. Mas juro que se qualquer um dos dois cruzarem o meu caminho novamente, não vou dar oportunidade e nem tempo dele se transformar. Já vou meter bala sem perguntar nada. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos 7 anos atrás, em 2013, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Era noite e eu estava no quintal, sendo que o quintal é metade coberto, onde tem a área de lavar, e metade coberto onde a minha mãe estende as roupas. Eu estava na parte descoberta e falava no celular. A noite estava bonita e só quem estava na casa comigo era o meu irmão, e ele estava no quarto dele. E apesar de eu ter tido muitas experiências sobrenaturais naquela casa, eu não estava com medo naquela noite e tudo parecia normal. Foi então que a ligação começou a falhar. E neste momento eu estava de costas para a parte coberta do quintal. Mas eu continuei tentando falar até que a ligação caiu. Eu me virei para entrar em casa e foi nesta hora que eu vi. Havia uma enorme criatura em cima do telhado, me olhando com enormes olhos vermelhos, que pareciam 2 faróis iluminados. Era uma criatura totalmente surreal, e parecia um enorme morcego ou uma gárgula. Era todo negro como uma sombra e tinha por volta de 2,5 metros de altura e uns 2 de envergadura, pois seja lá o que fosse aquilo, tinha enormes asas semelhantes às asas de um morcego, e também um pequeno chifre na ponta central das asas. A criatura também tinha chifres pequenos e estava abaixada, sentada igual a um cachorro, e tinha 3 dedos em cada uma das garras. Eu lembro de cada detalhe, pois ele estava bem próximo de mim. E quando eu caí em mim, eu saí correndo. Parei na porta para fechar a grade e evitar que aquela coisa viesse atrás de mim e entrasse em casa. E eu pude ouvir, enquanto fechava o cadeado, o barulho de algo andando sobre as telhas, indo na direção da casa ao lado da minha. Eu pensei
que aquilo deveria estar indo embora. Então fiquei parada, escutando o que aconteceria depois. Ouvi um barulho de asas e um grito estridente. Então, neste momento, eu corri para o quarto do meu irmão, totalmente apavorada. Peguei o meu celular, mas estava sem área, e o sinal só retornou depois de uns 2 minutos. O curioso é que o tempo todo, o celular do meu irmão, que era da mesma operadora, estava com sinal, mas o meu não. E passaram-se 2 dias, eu já tinha contado para o meu namorado o que tinha acontecido. Bem, certa vez ele estava em casa, no meu banheiro, que é uma suíte. O banheiro fica ao lado de uma área de ventilação e essa área é coberta por uma grade. No meu quarto tem uma janela que dá para essa área e nesse dia a janela estava aberta. O meu namorado estava de frente para o espelho, sendo que este fica do lado oposto para a janela que dá para a área de ventilação. Então, do espelho, você pode ver essa janela. E de repente, ele gritou me chamando, sendo que nessa mesma hora eu tinha escutado ruídos na área de ventilação. Eu fui até ele ver o que estava acontecendo. Ele disse que viu na janela 2 garras arranhando a parede, como se estivesse buscando apoio, e também ouviu o bater de asas. Ele pareceu bem assustado, e eu cheguei a pensar que era brincadeira por conta do que eu tinha contado a ele. Bem, mas ele pareceu bem sério, e jurou que era verdade. Então fui olhar mais de perto para a parede da área, e realmente fiquei assustada, pois a parede estava com marcas de arranhões. Arranhões escuros, como se fossem riscos a lápis, porém muito mais escuro. Eu não quis falar sobre os arranhões para mais ninguém além dele, porque eu já sou cheia de relatos, e lá na casa dos meus pais isso era corriqueiro. E a história da criatura já tinha sido bem surreal. No dia seguinte, os arranhões haviam sumido, e eu nunca mais vi ou ouvi aquilo de novo. Bem, eu não sei o que era aquela criatura, e quando isso aconteceu, eu não conhecia a lenda do Mananagal e nem mesmo a do Homem-Mariposa, ou Mothman. Eu não me arrisco a afirmar ou mesmo insinuar que era ele, pois essa lenda é americana e mesmo lá ocorre em áreas bem específicas. Agora, quanto à lenda da Mananagal, é uma lenda das Filipinas. E fico pensando o que uma criatura das Filipinas estaria fazendo aqui no Brasil. Bem, recentemente eu assisti a um programa onde pessoas comuns contam os seus relatos sobrenaturais, e eu vi o relato de um casal que teve uma terrível experiência com o Mothman, na mesma cidade onde nasceu a lenda. Bem, a cidade se chama Point Pleasant. Se não me engano, fica no estado da Carolina do Norte. Naquele relato, eu vi algumas semelhanças com o que aconteceu comigo. A interferência no sinal do celular e as características da criatura, o grito estridente e as marcas escuras. Enfim, eu continuo não acreditando que possa ser isso. Mas existem muito mais coisas que não sabemos. Coisas que existem e somente uns poucos puderam ver. E nem mesmo a origem do Mothman ou do Mananagal é conhecida. E eu nunca vou saber o que era aquilo em cima da minha casa. Boa noite.